Seja bem-vindo, Arch Lovers, a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, estamos aqui no escritório, longe de uma obra, porque eu quero contar para vocês uma história que é a minha. Mostrar um pouquinho do meu passado, falar para vocês como é que foi o meu aprendizado, que não foi feito no Brasil, na verdade, me formei no exterior. Contar um pouquinho para vocês da minha história e como chegamos até aqui. Muita gente não sabe e os clientes acabam sendo surpreendidos quando eu conto para eles um pouco da minha história e eu quis compartilhar com vocês hoje. Eu tive minha formação do terceiro ano, inclusive no Canadá. Foi ali que eu aprendi um pouco, melhorei o meu inglês, tive muita vontade e conheci um pouco dessa cultura, desse conhecimento que eu obtive ao longo da minha vida, começou ali no Canadá. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu voltei para o Brasil. E aí eu tive a oportunidade de fazer a prova do TOEFL, onde eu fiz com muita excelência, meu inglês já era bem desenvolvido, e eu tive a oportunidade de receber algumas propostas de estudo nos Estados Unidos. E eu optei pela NDSU, que é North Dakota State University, que fica em Fargo, Dakota do Norte. Fargo é uma cidade pequenininha, faz fronteira com o Canadá, coisa ali de 100 mil habitantes, mas tem um dos programas de arquitetura melhores dos Estados Unidos e com preço, claro, mais acessível. Muitos não sabem, mas nos Estados Unidos não existe faculdade pública, todas são pagas. Então, naquela faculdade eu obtive uma nota muito alta no meu TOEFL e eu consegui um grandíssimo desconto para estudar lá. Então, é o que possibilitou essa minha oportunidade de viajar e estudar fora. Que quando eu entrei na faculdade, depois de 5 longos anos, eu consegui finalizar, então, o meu mestrado. Na faculdade de arquitetura nos Estados Unidos, vale lembrar que é muito diferente do programa brasileiro. Aqui no Brasil, o arquiteto que se forma hoje, ele se forma em arquitetura, em urbanismo, paisagismo um pouco, até design de interiores ele chega a fazer um pouco na faculdade. Nos Estados Unidos isso não acontece. É muito diferente por lá. Lá eu só fiz arquitetura. Inclusive lá, esses cursos, paisagismo, design de interiores, são cursos de 5 anos de duração. E se você quiser fazer urbanismo, você vai ter que fazer ali um mestrado, doutorado, vai ter que se especializar para conseguir chegar lá. Então foi uma experiência muito enriquecedora trabalhar e estudar numa faculdade com tecnologia de ponta faz totalmente diferença, principalmente quando a gente trabalha em arquitetura, que precisamos usar softwares sofisticados, precisamos usar muita tecnologia no nosso dia a dia. Então ali me deu a oportunidade de estudar coisas que provavelmente eu não teria capacidade aqui no Brasil. Então foi uma oportunidade que eu tive também de aprender diferentes tipologias de construção, porque como vocês devem imaginar, nos Estados Unidos neva, então a construção de um prédio, de uma casa é muito diferente também da do Brasil. Então esse tipo de conhecimento é uma coisa que eu levo para a vida, com certeza eu consigo pensar em diferentes tipos de complexidades, principalmente por essa bagagem que eu acabei ganhando lá fora. Uma das oportunidades que eu tive e que realmente me fez apaixonar por arquitetura são os programas de estágio que eles oferecem durante o verão. Nesse verão você tem a oportunidade de trabalhar full time, tempo integral, 8 horas por dia em um grande escritório, e foi assim que eu fiz nos 3 últimos anos da faculdade. Então todas as minhas férias, em vez de voltar para o Brasil, eu ficava lá trabalhando nessas empresas, o que foi super bacana. Eu tive a oportunidade então de trabalhar em uma empresa em St. Cloud, Minnesota, que a gente fazia prédios de grande altura, de até 8 andares, 10 andares, a gente trabalhava diretamente com a equipe de engenharia, sempre fazendo o prédio e não a parte de interiores. A parte de interiores realmente era para o time de design, e então era muito legal a gente poder pensar numa escala maior. Quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de me mudar. Eu fui para a capital do Colorado, que é Denver, que é para mim uma das melhores cidades do planeta, ela é incrível, e ali eu tive uma oportunidade enorme de trabalhar na CSHQA, que na verdade é o sobrenome dos fundadores da empresa que foram juntadas e ficou essa sopa de letrinhas super confusa, mas de qualquer forma a empresa era muito consolidada. Eu fui contratado principalmente pelo meu conhecimento e minha dedicação exatamente ao software BIM, que é o Revit. Na época ainda estava começando, eu fui contratado para fazer essa transição do escritório para essa nova plataforma. Hoje a gente utiliza aqui no escritório, hoje já está mais disseminado, mas antigamente era ainda, os escritórios trabalhavam no AutoCAD, a gente fez toda essa transição. Então foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo de um ano quase em 30 projetos diferentes. E nessa unidade
do escritório que nós estávamos ali em Denver, ela era focada em projetos comerciais. Então eu cheguei a fazer muito Starbucks, muito Whole Foods, 7-Eleven. Para quem já foi para os Estados Unidos, são empresas muito grandes. A gente não tem tanta criatividade ali, porque você tem que seguir o padrão exigido pela empresa, mas ainda assim você tem um conhecimento muito legal de áreas comerciais que eu fugia realmente um pouco do meu conhecimento. Ainda quando eu estava ali no meu segundo, terceiro mês ainda na empresa, a gente começou a desenvolver internamente uma forma de reduzir custos de apresentação para o cliente. Porque como a gente atendia os Estados Unidos inteiro, a gente tinha que ficar voando com o cliente para encontrar na loja dele e mostrar soluções, tirar dúvidas, o que deixava a operação muito cara. E aí, internamente, a gente começou a desenvolver uma forma de apresentar os projetos. Hoje, a gente utiliza essa forma que desenvolvemos lá, que é o metaverso. Nessa época, não tinha nem esse nome ainda é uma coisa muito nova. E foi ali que a gente começou a desenvolver, então, com a realidade virtual para a apresentação dos projetos. Uma coisa que deu super certo, a gente conseguiu reduzir esse custo com o cliente, de ficar voando para cada um dos lugares. A gente desenvolveu muito essa questão da proximidade e apresentação. Ao longo, então, desse ano, eu fui desenvolvendo e, infelizmente, eu tive que voltar para o Brasil e realmente arriscar esse novo mercado aqui. Então, no meu retorno ao Brasil, eu decidi que iria abrir o meu escritório, mas não de arquitetura, e sim de tecnologia para arquitetos, agregando, então, o que eu aprendi no exterior aqui. Uma dificuldade que eu tive foi achar fornecedores parecidos ou até mesmo competidores para que eu pudesse estabelecer uma questão de precificação, alguma coisa ali, e para minha surpresa, não tinha nada. Realmente eu era o primeiro escritório de tecnologia, de metaverso e realidade virtual para apresentação que eu tinha encontrado. Bom, então é isso. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu trouxe essa tecnologia para apresentações arquitetônicas. A gente criou o nosso escritório focado em usar o metaverso e a realidade virtual para apresentar os projetos 3D dos escritórios para os clientes, dessa forma garantindo um melhor entendimento do projeto. E para minha surpresa, não tinha ninguém que fazia esse tipo de serviço. Então foi uma aposta totalmente no escuro, onde eu acreditei demais na tecnologia, nesse diferencial para trazer realmente inovação para o mercado. Bom, então essa sala que vocês estão vendo aqui já sofreu 2 alterações no passado, mas de toda forma, nosso primeiro projeto, e pensando sempre na questão de ajudar os outros escritórios, foi realmente criar projetos em 3D para visualização dos projetos arquitetônicos. Mas os escritórios ainda estavam se desenvolvendo com o uso de renders, né, que são aquelas imagens 3D que você consegue visualizar o projeto da melhor forma possível. Os escritórios ainda estavam engatinhando nesse aspecto, então a gente abriu como se fosse um escritório voltado para apresentação e representação arquitetônica. Quando a gente começou a trabalhar com os escritórios e começou a ganhar um certo impulso, nós tivemos a pandemia, o que afetou totalmente o mercado. Foi uma coisa que realmente atrapalhou muita gente. A gente não foi diferente, porque nossa tecnologia ela é presencial, a pessoa precisa vir aqui, colocar o óculos. Então imagine na pandemia, onde você praticamente não podia sair de casa, você ter que ir para uma outra sala, colocar um equipamento no seu rosto que você não poderia ter contato. Foi muito difícil, mas por sorte a gente já tinha uma cartela muito grande de clientes, onde a gente elaborava não só a experiência no metaverso, mas também as imagens renderizadas para eles darem para os clientes deles. E aí, isso manteve o escritório durante muito tempo, mas a gente viu um aumento exponencial da procura desses escritórios por imagens, por essa questão, e eu vi ali uma janela de oportunidade de sim começar a fazer projeto, já que estava todo mundo em casa buscando reformar o seu espaço, precisava de um lugar melhor para morar, e foi aí que surgiu ali o clique onde eu precisava abrir meu escritório. Infelizmente, eu ainda não tinha o meu registro pelo CAL, que é o Conselho aqui do Brasil. Eu ainda estava no processo de revalidação de diploma, que foi uma coisa bem demorada para mim, mas a gente conseguiu uma parceria com uma arquiteta, que foi a nossa primeira arquiteta aqui do escritório, onde ela assinava os projetos para mim, e aí eu dei a entrada no Diego Aquino Arquitetura, que é o escritório que leva o nome hoje. Ao longo desses 4 anos, a gente começou bem pequenininho, como você deve imaginar, vocês que estão saindo da faculdade ou que tem um escritório um pouco menor, sempre cobrando um pouquinho mais barato, trabalhando muito, e foi assim que aos pouquinhos nós fomos ganhando nossos clientes, mas a gente tinha um grande diferencial,
que era o metaverso para a gente apresentar para os nossos clientes. Isso garantiu um diferencial atrativo no mercado bem saturado de arquitetura, principalmente em Brasília, onde você já tem grandes nomes da arquitetura aqui, mas não só isso, como a gente também tinha um repertório de projetos impressionante. Como a gente atendia mais de 20 escritórios aqui em Brasília, é como se a gente trabalhasse com um casa-cor por mês. Então a gente tinha projetos grandes, pequenos, casas, apartamentos, lojas comerciais, o que foi melhorando cada vez mais a nossa visão pela arquitetura, os conceitos. Então essa jornada que nós tivemos permitiu que eu tivesse uma visão de futuro em questão de negócio, mas que também eu pudesse aproveitar dessa magnitude de projetos que a gente tinha de outros escritórios para incrementar aqui o nosso repertório arquitetônico. A gente já fez mais de 150 projetos pelo Brasil, então é muito legal saber que tudo isso começou bem pequenininho lá no passado e a gente está se desenvolvendo. Então hoje aqui no escritório nós temos então a nossa nova sala totalmente focada em tecnologia. Aqui o cliente vem, tem a experiência sensorial do mundo 3D, tem a experiência sensorial da sala e hoje também temos uma equipe robusta e estamos tentando ao máximo crescer nossas habilidades e transformar sim o nosso escritório em referência em Brasília e no Brasil. Bom, então se você gostou desse vídeo, tem dúvidas sobre arquitetura, criar seu escritório, dúvida no exterior, dúvidas sobre qualquer coisa relacionada aqui a esse mundo da tecnologia, você pode mandar mensagem pra gente em todas as redes sociais e claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda terça-feira tem vídeo novo. Valeu e te vejo na próxima.